Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Sandra Tonini e nós vamos iniciar agora a nossa meditação. Entramos em um programa nesse mês, um programa de finalizações, onde nós estamos tentando abordar e entrar em contato com as nossas questões que foram vividas e em muitas situações também foram deixadas para trás ou não foram acessadas de uma forma mais consciente durante esse período, durante esse ano, que foi um período de bastante eh, aconteceram muitas coisas que nos deixaram em suspense, né? Nos colocaram no sentimento de medo, nos colocaram diante de situações que a gente não sabia o que poderia acontecer, né? E ao mesmo tempo, por ter sido um ano atípico, nós não estávamos habituados a ter esse tipo de vivência, né? De ter esse tipo de situações acontecendo na nossa vida. Então é importante a gente compreender e às vezes fazer essa viagem de volta e tentar entrar em contato com esses sentimentos, com essas percepções que a gente foi tendo ao longo do ano, né? Então esse movimento da pandemia e das grandes percepções de medo, das grandes sensações de medos e incertezas e inseguranças que esse ano geraram, começaram a partir de março, né? E a nossa intenção é assim, compreender, revisitar esses momentos, né? E compreender como é que eu me senti e tentar esmiuçar ao máximo possível esses sentimentos, né? Para compreender toda essa movimentação interna, essas sensações internas, como é que eu me sinto, como é que a minha mente reage, se ela consegue olhar para tudo isso e compreender, ou se ela já entra no movimento de reação e muitas vezes tenta esconder, né? Porque é muito comum nós, seres humanos, fugirmos do medo, né? Então eu gosto sempre de lembrar, o medo ele é instintivo e ele é aquela nossa parte que é a responsável pela nossa sobrevivência, né? Então se eu não tiver medo eu pulo do precipício, se eu não tiver medo eu não olho a rua na hora de atravessar, né? Então é o medo da morte ou o medo do sofrimento que faz com que a gente tome cuidados para evitar essas situações da nossa vida. E quando a gente vê um ano desse em que parece que, apesar dos nossos cuidados ou do não reconhecimento ou da indiferença desse perigo, o perigo se aproximou muito próximo, né? Ele veio muito próximo de nós, independente dos cuidados que a gente pode ter tido, né? E, ao mesmo tempo, assim, foi algo que não tinha um lugar aonde estava acontecendo isso e você não podia se aproximar, né? É um lugar de contágio. Esse contágio ele se esparramou, ele veio de encontro a nós. Porque quando existe um único foco, um tipo de patologia, não posso ir lá, não posso me aproximar porque senão eu serei contagiado. Não, o contágio veio de encontro a todos nós. E como é que eu me senti? Então é importante a gente compreender isso. O medo faz parte da natureza humana e ela é necessária. É o nosso instinto de sobrevivência. O que ela não pode é nos paralisar, né? Vocês estão vendo que eu estou aqui na natureza, está anoitecendo agora, né? E os sapos estão cantando, tá, gente? Então eu amo a natureza, né? Procure me ouvir acima do som da natureza, tá bem? Então, o problema do medo é quando ele nos paralisa, né? Faz parte dos nossos instintos de sobrevivência. O que ele não pode é nos paralisar, né?
É a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela faz com que a gente pare, com que a gente vá entrando em o medo vai aumentando, vai tomando conta da gente, aquilo vira um terror, vira pânico, né? E aí a gente paralisa e dá todas aquelas reações e as sensações corporais e físicas, né? E emocionais que a gente paralisa, né? E aí você tem medo de tudo. Você tem medo de sair na rua, você tem medo de levantar da cama, você tem medo, tudo dá medo. Então, isso é uma patologia e isso é ruim. E aí, o que a gente observa? Que normalmente, quando esse pânico se estabelece, a gente tem medo, né, de nos aproximarmos da fonte desse pânico ou desse medo, né? Então, é sempre esse afastamento de uma realidade nossa interna que vai fazendo com que nós vamos paralisando ou nos afastando ou fazendo de conta que aquilo não existe, né? Às vezes, para sobreviver, a gente faz isso. A gente ignora o perigo, ou ignora o sentimento de dor, ou ignora o sentimento de abandono e fala assim: ah, mas eu não queria mesmo, né? Então, isso é uma maneira de fugirmos dessas sensações de medo e de pânico que nos atormenta. E aí a gente precisa compreender que existe uma fonte dentro de nós, né? Normalmente a gente viveu um evento ou de medo, ou de pânico, ou de abandono, em que o sofrimento foi muito grande. E aí, diante da aproximação de uma situação semelhante, a gente sempre se fecha tentando se proteger, né? E isso vai fazendo com que nós vamos nos limitando no nosso dia a dia, né? Que é esse instinto de proteção. Tem o medo, que realmente nos protege, é um instinto também, mas esse instinto de proteção, ele acaba nos encouraçando, criando couraças protetivas, né? E a gente tem medo de penetrar nessa nossa intimidade, nessas nossas histórias já vividas, né? E acaba não vivenciando situações até libertadoras desses estados passados de medo, de pânico, de abandono, de tristeza e um monte de outras coisas, né? Então, o que a gente precisa compreender é isso. É como é que isso me tocou, como é que esse movimento desse ano me tocou. Porque ele vai bater em portas que estavam abertas ou fechadas, às vezes estão entreabertas, às vezes estão fechadas, de situações que nós vivemos ao longo da nossa vida. E principalmente na nossa infância, né? Porque lembra que na idade adulta eu já sei falar não, eu já sei sair, deixar o outro falando sozinho, eu já sei falar que eu não quero essa situação, não quero mais viver isso. Então a gente já consegue hoje limitar a invasão, né, das pessoas que às vezes não me respeitam. Uma criança não consegue fazer isso. Uma criança, ela vai viver em situações ou por situações, vai passar por situações em que ela vai ser invadida, vai ser agredida naquilo que ela tem de mais sagrado dentro dela. E nem sempre ela compreende exatamente o que está acontecendo. E não vamos nem entrar nessa questão de abuso e tantas coisas que hoje a gente já tem consciência que percebe, que acontece, a gente já percebe isso e já sabe, né? Antigamente parece que havia um véu de isolamento, aonde as pessoas não se davam conta do que estava acontecendo, né? Vamos falar dessa forma, para a gente não dizer que talvez aconteciam sim, mas as pessoas elas não se manifestavam, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que as mães não socorriam seus filhos, né?
de situações em que talvez eram óbvias que estavam acontecendo, mas que as mães também, por se sentirem ameaçadas, né, também não tomavam atitudes. Mas fora essas questões de abusos que são, né, terríveis e que marcam muito a alma na infância, a nossa alma na infância, tem também questões simples que vão acontecendo durante o dia a dia e que causam trauma também. Porque às vezes a gente escuta alguém falar, vê uma criança chorando ou pergunta o que que foi e fala assim, ah, mas só isso? Gente, a gente não tem noção do quanto que isso pode marcar a alma infantil. A alma de uma criança que tem todas as suas expectativas depositadas nas mãos dos pais, nas mãos daqueles que são os cuidadores deles. E o quanto que essa criança espera ser cuidada e protegida, né? Uma mãe que sai para trabalhar e fica muito tempo fora e que tem esse hábito de viajar, né? A criança ela pode se sentir abandonada, porque a mãe não chega, a mãe não vem. E isso é uma ferida que vai ficando na alma dessa criança que pode causar situações em todos os relacionamentos que ela vai ter na vida. Então a gente fala assim, ah, mas a mãe precisa trabalhar. Sim, mas explique, né? É o que eu falo sempre, hoje eu já tenho neto e com os filhos eu não deixava, tipo assim, meu marido viajava e às vezes queria sair escondido. Eu falava, não, você vai dizer, ó, o papai está indo trabalhar, mas o papai volta. Então são essas situações de pequenas e coisas que às vezes você acha insignificante, que elas deixam marcas profundas na alma da criança. E a criança vai repetindo isso. Por exemplo, um pai que sai, que foge, vamos dizer assim, e não deixa claro que é o trabalho dele, mas que ele volta, né? As crianças podem encontrar companheiros que tenham esse mesmo movimento, né? É uma questão de você buscar o semelhante ou exatamente o contrário daquilo que você conhece, né? Se foi tudo bem para você, você pode encontrar um companheiro que vai fazer como o seu pai, mas que ele tenha essa lealdade de te dizer o que está acontecendo, por que está fazendo isso, né? Se não, vai encontrar aquele que vai embora, né? E às vezes vai embora de verdade, né? Então a gente precisa compreender essas questões emocionais que deixam marcas profundas na nossa alma e que às vezes a gente não dá o devido valor. E aí quando a gente se vê numa situação dessa, muitas coisas da infância podem se manifestar. Se eu tenho o hábito de usar, de fugir das situações, né? Ah, então ele foi embora, mas eu também não gosto dele mesmo, né? Então a gente usa essas desculpas emocionais para esconder as minhas sensações, os meus sentimentos, os meus medos, as minhas tristezas pelo pai que foi embora, né? Ou pelo companheiro que me abandonou. Então a gente vai usando essas desculpas, né? E aí tem muitas historinhas, né? Tem sempre as fábulas, né? A história da raposa, que olha para as uvas que está muito alta, vira e fala assim, ah, mas eu não queria mesmo, elas estão verdes, né? Não é que elas estão verdes, está fora do meu alcance agora, né? Então, até essa fábula, tipo assim, o que a gente poderia fazer? Vai buscar um banco, vai buscar uma escada. E é lógico que a raposa não tem essa possibilidade, né? Mas a gente tem essas possibilidades. O que é que eu posso fazer então para alcançar aquilo que eu quero, né? O que é que eu posso fazer para resolver essa dor que está me machucando? E procurar uma forma de ser cuidada, uma forma de me cuidar, né? Então, diante dessa situação, como foi que eu reagi, né? Como é que eu me senti, né? Eu me senti em pânico, eu quis fugir, né? O quanto amedrontador foram essas manifestações.
né? Eu tentei ampliar o meu olhar e ver além daquilo que estava acontecendo, além dos fatos físicos e mentais que todo mundo conhece, além do que a mídia está documentando, né? Eu ampliei o meu olhar para compreender que a mídia ela te leva para onde ela quer, que ela dá a informação que ela quer, né? Ou seja, que ela manipula, tá? Então são todas essas questões. É, Percebo também que assim dentro desse movimento humano em que nós estamos, e esse foi um movimento, vamos dizer, universal, né? Porque foi geral, foi no planeta inteiro, né? Eu sempre vejo isso como um convite de despertar, né? Então, quando eu falo essa história da mídia, a gente precisa olhar em todos os aspectos, as manipulações que acontecem em todos os aspectos, em todos os setores. E aí, eu preciso sempre lembrar que a questão da nossa maturidade, o quanto que eu já estou desperta, o quanto que eu já tenho maturidade espiritual suficiente para olhar aquilo que está acontecendo aqui na terceira dimensão e compreender o que é real e o que é manipulação, né? A gente precisa sair da infância espiritual. Nós precisamos compreender os grandes eventos que estão acontecendo como oportunidade para o meu despertar espiritual e perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha alma para eu estar nesse momento aqui nesse planeta, né? Já falei diversas vezes, a gente não veio para enfeitar o planeta. A gente não veio só para crescer, ter filhos, né, cuidar dos filhos e depois ir embora, né? É muito simples isso, né? Tem toda essa tarefa de receber almas, de orientar almas, de ter o nosso crescimento espiritual e ajudar também na educação desses seres que estão vindo aqui. Mas por que esses seres estão vindo aqui, né? É aquela velha questão de todos os filósofos, né? De onde eu venho, para onde eu vou, quem eu sou. Então a gente precisa sempre vir para esse lugar de maturidade, de crescimento espiritual, para tentar compreender o que tem além do óbvio, né? O óbvio já está mais do que perceptível, né? Mas, gente, há milhares de anos o homem se questiona, né? O que é que eu estou fazendo aqui? E a pergunta é essa: qual é o propósito da minha alma? Né? Ter essa maturidade espiritual é olhar para dentro de mim, porque aqui dentro tem todo o conhecimento, tudo que eu preciso saber. Todas as minhas respostas estão dentro de mim, né? Aquilo que eu tenho falado do nosso Buda de Ouro. O nosso Buda de Ouro está em perfeita sintonia e em ligação direta com a fonte, né? Então todas as respostas estão aqui, não estão aqui. Se eu acesso o meu Buda interno, né? Se eu faço essa conexão, tudo que eu preciso saber, todas as minhas dúvidas estão aqui, né? Então é importante a gente ter essa consciência e essa percepção e essa intenção de fazer essa elevação, né? E esse crescimento espiritual, né? Porque aí quando acontecem esses eventos eu consigo perceber que tem algo muito além do óbvio, né? Então para que isso está acontecendo, né? Para quem crê em Deus, o que Deus está querendo me mostrar, né? Porque por mais que a gente fale da questão da pandemia, da questão do vírus, da questão da mutação desse vírus e de toda essa movimentação, gente, nós estamos sob um comando superior. E nada acontece aqui sem que o cara lá de cima autorize. Então, tipo assim, o que é que está acontecendo, né? Qual é
o grande propósito para o planeta e para a humanidade nesse momento? Em primeiro lugar, não é o extermínio. O vírus não veio para exterminar a humanidade, né? Ele veio para levar quem tem que ir. É mais uma desculpa, né, que a natureza utiliza para o desencarne, para a eliminação, para a separação, né, daqueles que precisam partir, como toda a vida aconteceu. Né? De tempos em tempos tem uma leva de espíritos que desencarnam e tem que vir um motivo para que isso aconteça. Né? Não é aleatório, não é o acaso. Existe um plano divino para que isso esteja ocorrendo. Eu já parei para pensar sobre isso? Né? Então é importante a gente compreender, porque senão a gente vai entrar no pânico, a gente vai procurar culpados, né? A gente vai querer saber quem é que fez a dita do vírus, né? Quem que criou, se foi laboratório, se foi mutação de alguma doença, né? Ok, a gente está aqui, a gente precisa disso, mas a culpa não é, né? Então, vamos dizer assim, se houve essa manifestação física, se houve essa manifestação biológica, ela aconteceu com a autorização de um plano maior, porque tem um objetivo para tudo isso aqui. Né? A gente pode falar das sombras, a gente pode falar do comando das sombras, a abordagem que vocês quiserem. Tá? Quando a gente começa a falar em espiritualidade, a gente pode falar um monte de outras coisas. Mas quem está no comando do nosso planeta é a luz. Então a luz vai dar essa permissão, abrir as brechas para que isso aconteça, para atender um propósito que ela tem também. Né? E é o nosso despertar, é o meu despertar, é o seu despertar. Né? Está acontecendo de uma forma coletiva mesmo. Está atingindo todos os humanos. E a grande pergunta é, o que é que eu estou fazendo aqui nesse momento? Qual é o meu propósito? Né? E é isso, de lançar um olhar além dessa terceira dimensão. Né? Abrir o meu terceiro olho e perceber que tem um Buda de ouro aqui, que tem uma fagulha divina e cuja morada é aqui. E que na hora que eu acesso aqui, eu faço a conexão com a fonte. E é nessa fonte que eu vou encontrar todas as informações. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de alma. Né? E aí quando a gente compreende isso, as coisas ficam mais leves e a compreensão traz clareza. E é isso que é importante, né? A clareza espiritual, a clareza de compreender que tudo está a serviço, né, de uma força maior, de um poder maior, né? E eu só vou compreender isso quando eu conecto com o meu Buda interno, para fazer esse acesso, essa ligação com a fonte. E aí sim, eu terei todas as respostas. Compreendem? Então, as nossas portinhas que nós estamos abrindo esse ano é exatamente para irmos para essa conexão, para compreendermos que existe muito mais entre o céu e a terra do que possa sonhar a nossa vã filosofia, né? Essa é uma das frases assim que a gente logo que começa a crescer e a buscar caminhos espirituais, a gente já aprende. Então é importante a gente ter essa percepção e essa consciência, tá bem? Acho que por hoje já podemos ir finalizando. Vamos nos preparando para a meditação, né? Lembrando sempre, pezinhos enraizados no chão, os iscos enraizados
na cadeira, no chão, na poltrona, onde você estiver. E lembra, né, que essa postura, quando eu enraizo, quando eu ativo, levo a minha consciência para as minhas raízes, essa postura, ela se alinha. Eu alinho a minha coluna vertebral, facilitando o meu fluxo energético. Eu abro o meu peito para que essa luz e essa energia também possa se manifestar. Aquela sensação de estar empurrando o topo da cabeça lá no teto ajuda o alinhamento da cervical. E vamos começar a nossa respiração consciente, inspirando narinas e exalando boca. Hoje o nosso silêncio vai ter uma serenata de sapos. Respiramos, inalamos narinas e exalamos boca, lábios entreabertos. Vamos manter a respiração consciente e vamos fazer a nossa visualização. Eu vou inspirar visualizando a luz violeta descendo do céu e entrando pelo topo da cabeça, descendo pela coluna. E a luz vermelha saindo lá do âmago da terra, lá daquele fogo da terra, da lava da terra, e subindo pelo meu cóccix, subindo pela minha coluna, e estamos aqui encontrando essas duas luzes aqui no coração, que se transformam em um lindo arco-íris, e na expiração eu vou formando um campo de luz energética, ou vou ativando o nosso campo, né? Que a gente espera que após a meditação todos os dias, aquele campo que poderia estar aqui bem fechadinho, né, já esteja se expandindo, né, e criando esse corpo maior, iluminado, né? E vamos mantendo a inspiração e a visualização consciente e observamos que o nosso campo vai aumentando e vai expandindo. Inalo narinas e exalo, lábios entreabertos. E o nosso campo vai se transformando e ampliando e crescendo tanto e tanto que ele vai se transformando em uma grande sala redonda, e nós permanecemos nesse grande centro. Inalamos, expandimos e exalamos, contraindo. E aí nós percebemos que esse grande salão, essa grande sala, possui na sua parte interna muitas portas. A gente olha em volta e só vê portas. E como sempre você vai virar sobre o seu próprio eixo, fazendo um giro de 360 graus, olhando as portas, porque naturalmente você vai encontrar uma que te chame ou que você é chamado por ela. E quando você encontrar essa porta, você vai caminhar suavemente até ela. E observe que ela está, parece que lacrada, como se uma parede de uma caverna estivesse fechando.
essa porta. E você começa a procurar uma abertura, uma entrada, um local onde você possa entrar. E aí você percebe como que paredes transpassadas, uma passagem quase que secreta. E diante dessa passagem secreta, observe que sentimento toca o seu coração. Está escuro, é uma passagem secreta, bem estreita e apertada. Que sentimento você tem? Acolha esse sentimento. Venha para o seu coração. Acesse o seu Buda interno e sinta novamente como você se sente agora. Dá para entrar por essa passagem? Dá para enfrentar o medo do desconhecido? O medo de encontrar perigos desconhecidos aí dentro? Se ainda não é possível, conecte novamente com o seu Buda interno, com o seu coração. E se não for possível ainda, tente encontrar do que é que você tem medo. Pergunte para o seu Buda interno. E observe que a conexão com o seu Buda interno acende uma pequena luz nos seus olhos. E você começa a perceber que a escuridão começa a ter raios de luz, ou a sua percepção do escuro já começa a clarear nos seus olhos. E você consegue vislumbrar a natureza que te cerca dentro dessa encosta que parece fechar essa porta. E tente vir para o seu coração, encontrar a sua coragem e deslizar para dentro dessa pequena abertura. Lembre que tem muita coragem dentro do seu Buda. A conexão com o seu Buda te dá confiança e te integra nessa natureza. Te integra com qualquer natureza divina. E você entra de lado, vai tateando e com pequenos passos vai entrando por essa passagem. E caminha de ladinho, por alguns instantes que parece uma eternidade. Tudo está escuro, apenas que os seus olhos já se habituaram com o escuro
e você consegue perceber a natureza na escuridão que te cerca. E continue. Até que parece que tem um brilho diferente. Não uma luz acesa, mas um brilho que parece estar aparecendo entre essas duas paredes em que você está passando. E quando você entra, o quarto é uma pequena caverna, como se fosse uma oca de terra. E no centro dessa oca, o seu Buda de ouro está iluminando toda essa caverna. E quando você olha para essa luz e esse Buda de ouro enorme, você sente a grandeza do seu próprio Buda, a grandeza do seu Buda de ouro. A iluminação do seu Buda de ouro começa a pulsar dentro do seu peito. E em ressonância, o seu coração dispara e você sente uma alegria imensa, como se a fagulha do seu Buda interno entrasse em total ressonância com esse Buda. E você entra nessa caverna e se aproxima desse Buda e se ajoelha diante dele e toca com a sua testa as mãos desse Buda, colocando a sua consciência, a sua mente e a sua presença totalmente nas mãos desse Buda, do Buda divino, do Buda de amor, do Buda de luz. E deixe-se ficar um instante assim, com a sua testa acomodada nas mãos desse Buda. E permita que a luz desse Buda penetre a sua consciência, ativando todas as memórias do seu Buda interno, para que você sinta a sua presença divina, para que você sinta a sua grandeza espiritual, a sua sabedoria espiritual, a sua presença. Eu sou. E mantenha esse lugar de reverência para com a sua própria luz, colocando-se conscientemente nas mãos do seu Buda de luz.
E vamos manter 1 minuto nesse silêncio, nessa entrega, nessa reverência para a luz que você sempre foi, mas que você tinha esquecido. E devagarinho você vai tirando a sua peça das mãos do Buda. Sente-se nos seus calcanhares e olhe para esse Buda, a imagem desse Buda de luz. E reconheça a sua luz interna. Reconheça a sua presença divina. Reconheça-se esse ser búdico, esse ser iluminado, esse ser corporificado e que se manifesta no dia a dia. Esse ser que você é, mas que existe essa consciência búdica, essa consciência luz, essa presença luz dentro de você. Só que agora você está corporificado, agora você tem papéis, agora você tem uma vida corporificada.
mas você é esse ser de luz. Você sempre foi um ser de luz. Reconheça isso dentro de você. Deixe que as suas memórias celulares registrem isso. E devagarinho vai se levantando. E quando você dá as costas para o seu Buda para voltar, você observa que a grande caverna se dissipou. Que você está em um campo aberto, onde o sol brilha, onde o céu está livre, pleno e totalmente iluminado. E você vê a porta aberta, livre e desimpedida, de volta para a sua sala redonda. E você chega até essa porta, volta-se para o grande Buda, iluminado pelo sol, irradiando luz, honra e agradece. E atravessa o portal e fecha a porta. E devagarinho vai tomando consciência do aqui e do agora. E vai voltando com suavidade. Consciente da sua respiração, consciente da sua presença, consciente do seu corpo e vai movimentando os dedos dos pés e os dedos das mãos e vai abrindo os seus olhos e vai retornando para o aqui e o agora, mas vai retornando consciente da tua presença divina, da sua luz divina e de quem você é. Você é Deus em ação. Você é essa presença divina corporificado aqui e agora. É só isso que a gente precisa perceber e manifestar. Nós somos essa luz divina que tomou um corpo para viver essa experiência. E a gente só tem que agir a partir dessa consciência. E todas as doenças se acabam, todos os medos se acabam, todos os males se acabam. Essa é o grande propósito da nossa alma aqui, né? Nos lembrarmos de quem nós somos e manifestarmos quem nós sempre fomos. Gratidão e até o nosso próximo encontro.